O que a mendiga negra não sabia é que o milionário se apaixonaria por ela na festa. O reluzir dos lustres de cristal iluminava a sala, enquanto Lúcia, com seu vestido de seda emprestado, esgueirava-se entre os convidados sorridentes. O perfume de flores frescas e champanhe no ar parecia um mundo à parte do frio das ruas, onde ela havia lutado por cada dia. A memória da sua família ainda queimava em sua mente como uma ferida aberta. Um escândalo cruel a despedaçou, lançando-a à margem da sociedade. Agora, ali, vestida de garçonete, Lúcia tentava ocultar sua verdadeira identidade. Olhos fitados, ela forçava um sorriso enquanto servia taças cheias. Cada copo que entregava era um desafio. O que aqueles ricos saberiam de sofrimento? O que eles entendiam sobre a perda? Os convidados aplaudiam e brindavam, encantados com a extravagância da gala. Mas em meio aos rostos perfeitos e sorrisos ensaiados, Lúcia percebeu um olhar diferente. Ele era Alexandre, um milionário com a reputação de ser impassível, quase uma lenda entre os ricaços. Seus olhos penetrantes a avaliaram com curiosidade, como se enxergassem através do disfarce. Quando ele se aproximou, o coração dela acelerou. Ele não sabia que a jovem servente havia enfrentado a vida toda com coragem. "Posso te ajudar com algo, senhorita?" ele perguntou, o rosto imperturbável, mas a voz suave. Lúcia titubeou, capturando a autenticidade em seu olhar. Ele não a via como uma mendiga, mas como uma mulher. E assim, o que deveria ser uma conversa banal virou uma conexão. Eles trocaram palavras, risos tímidos e olhares que diziam mais que 1000 frases. E Lúcia sentiu, por um breve instante, que as correntes da sua vida poderiam se romper. Mas na festa, as sombras também dançavam. Um rival de Alexandre tinha um segredo maligno nas mãos. Ele observava sorrindo com desdém, até que a oportunidade se apresentou. Com um tom sarcástico, revelou para todos que Lúcia não era quem parecia. Que a mulher que encantava o milionário era, na verdade, uma mendiga conhecida na cidade. Silêncio! O choque tomou conta da sala como uma onda gelada. A alegria se transformou em murmúrios furtivos. O olhar de Alexandre congelou e se transformou em uma máscara de incerteza. Lúcia sentiu o chão sumir sob seus pés. O que era um sonho tornava-se um pesadelo. Ela poderia se revelar? Explicar a dor que a levava a mentir? O amor pulsava dentro dela, mas tinha o sabor amargo do medo e da vergonha. Ao mesmo tempo, a coragem empurrava a enfrentar a verdade. E o que isso custaria? O olhar de Alexandre mudou. Havia compaixão, mas também dúvida. Lúcia sabia que a estrutura da vida que começava a construir se despedaçaria. O que ele realmente sentia? Ela se afastou, o coração pesado. A festa em volta continuou a girar, mas o mundo dela estava prestes a desmoronar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lúcia sentiu o chão sumir sob seus pés. O olhar de Alexandre era um misto de confusão e apreensão. O murmúrio da festa se intensificava ao seu redor, como se o mundo estivesse girando rapidamente, enquanto sua vida desmoronava em câmera lenta. Ela queria gritar, explicar, mas a voz dela parecia presa na garganta. Fiquei sem palavras. E o silêncio do salão era ensurdecedor. Os rostos dos convidados se voltaram para ela, alguns com expressões de desdém, outros com uma curiosidade insaciável. Lúcia tentava manter a cabeça erguida, mas as lágrimas ameaçavam brotar. Afinal, isso nunca era parte do plano. Não naquele momento! Não com ele. O peso do julgamento era uma camada de chumbo sobre seus ombros. Lúcia, é verdade? A voz de Alexandre era baixa, mas ressoava em seu coração. Não havia raiva, apenas um tom de desamparo. Ela não sabia o que responder. A festa que antes brilhava com promessas, agora parecia um pesadelo. E então, como um estalo no silêncio, um grito rasgou a atmosfera. A mendiga não é a única com segredos? A voz era agressiva, e todos na sala se viraram para ver quem se atreveria a interromper aquele momento. Era um homem alto, de cabelo desgrenhado e roupas rasgadas, que há muito vagava pelas ruas. Era João, um dos antigos amigos de Lúcia, alguém que conhecia demais sobre seu passado. Você não faz ideia do que aconteceu com ela. Ele gesticulava freneticamente, os olhos brilhando. De furor. Ela não é apenas uma mendiga? Você sabia que ela é filha do empresário que destruiu minha família? As palavras caíram como uma bomba e tudo parecia congelar. Lúcia ficou paralisada, um grito preso na garganta. Constrangimento e pavor se misturavam. O rosto de Alexandre se empalideceu. Ainda não sabe a história dela, Alexandre. Você não imagina o quanto ela sofreu. Uma herdeira e agora está presa nesse papel. João continuou, sem deixar espaço para interjeições. Ele falava sobre falências, traições e histórias que deveriam ter permanecido no passado. Os olhares mudaram mais uma vez. Agora, Lúcia não era apenas uma mendiga. Era a filha perdida de um magnata que, por sua vez, era odiado por muitos. O silêncio voltou, pesado e tenso. Não é verdade, Lúcia sussurrou, mas suas palavras soaram vazias. O erro dela em esconder a verdade agora se transformava em uma tempestade de devastação. Alexandre a observava perplexo, duvidando do que ouvira. O que ele realmente sentia? O desdém? A compaixão? Ou ambas? Os murmúrios começaram a se intensificar. As especulações uniam como abelhas. Como pode? Uma mentira tão grande! As vozes ecoavam pelas paredes opulentas, enquanto olhares de reprovação se fixavam em Lúcia. Ela queria se esconder, fugir, mas havia uma parte dela que queria lutar, que queria que Alexandre a visse além dos rumores. Eu sou quem sou por causa do que aconteceu, ela finalmente conseguiu dizer, a voz trêmula, mas firme. Desculpe, eu não quis enganar ninguém. E nesse momento, enquanto falava, um braço acolhedor surgiu em sua direção. Era Alexandre, que estava decidido a não deixar que isso a destruísse. Mas antes que pudesse tocar em sua mão, um estrondo ecoou pela sala. Um garçom, assustado, havia esbarrado em uma mesa, fazendo as taças quebrarem e o champanhe espirrar por todo lado. As pessoas se viraram, a distração desviando a atenção por um instante. Mas naquele momento de caos,
Lúcia viu um olhar cruzar o de Alexandre. Algo que parecia um novo entendimento sobre o que ela havia escondido. E então, sem aviso, um homem entrou pela porta, ofegante e agitado, carregando um envelope marrom. Precisamos falar sobre o passado da Lúcia e sobre o que isso pode significar para todos nós. O tom dele era sério e o coração de Lúcia disparou. O que mais poderia ainda ser revelado? E que segredos aquele envelope carregava? As sombras dançavam na superfície reluzente do chão, enquanto a incerteza se instalava no ar. A festa, antes cheia de glamour, agora parecia um campo de batalha emocional. Lúcia apenas poderia esperar, na expectativa do que iria acontecer a seguir. O homem ofegante se aproximou, seu olhar intenso fixo em Lúcia. O envelope marrom balançava em suas mãos, como se carregasse o peso do mundo. Ela sentia o coração acelerar, um misto de ansiedade e expectativa. O que poderia ser tão importante? O garçom que havia causado a confusão ainda tentava limpar o champanhe do chão, e o murmúrio da festa voltou a crescer, como um monstro à espreita. Precisamos falar, agora, dizia o homem, sua voz baixa, mas firme. É sobre você, Lúcia, e sobre quem realmente a controla. O que ele disse atingiu como um golpe. Controle? Quem seria capaz disso? As pessoas ao redor, que agora pareciam mais como vultos, observavam com curiosidade os olhares carregados de julgamento. Do que você está falando? Ela gaguejou, a voz quase falhando. A adrenalina tomava conta dela, mas havia uma ponta de medo também. Alexandre estava em silêncio. A expressão seria, os olhos fixos no homem. O vazio entre eles parecia aumentar. Os segredos da sua família, Lúcia. Seu pai não é apenas um empresário. Ele tem conexões profundas com pessoas que você nunca imaginaria. O estranho insistiu. Ele está prestes a ser desmascarado por algo que você nunca soube. Algo que pode afetar não só você, mas todos ao seu redor. Só estou tentando ser livre. Lúcia respondeu mais alto, sentindo a tensão em seu peito. Liberdade é tudo que eu busco. Mas as palavras pareciam desmoronar, pesadas como uma carga que ela estava sempre tratando de carregar. Liberdade? Nessa festa? Você ainda não entendeu. O desespero na voz do homem ecoou pelo salão. A verdade vem de onde você menos espera. Seu passado não está enterrado. E com um movimento repentino, rasgou o envelope, espalhando papéis em volta. Imagens, documentos, tudo caindo como chuva. Lúcia piscou, tentando processar. Entre os papéis, fotografias de sua infância, rostos que ela gostaria de esquecer. Alegria, risos, cenas de uma vida perdida. Mas havia algo mais. Uma foto em particular chamou sua atenção. Uma mulher. A expressão dela era aterrorizante. Ela é... Lúcia mal conseguia completar a frase, mas a verdade a atingiu como um choque elétrico. A mulher na foto não era só uma estranha. Era sua mãe. Estava ali, envolta em um escândalo que nunca foi revelado. Lúcia tinha a impressão de que o chão se abria sob seus pés e suas pernas tremiam. Alexandre olhava para ela, o rosto pálido, a expressão cheia de confusão. O que significava tudo isso? A festa que deveria ser de glamour e promessas, agora estava imersa em um mar de segredos. O que você está dizendo? Que ela estava envolvida? Alexandre questionou,
o olhar de desconfiança agora misturado com compaixão. Lúcia não sabia o que responder. Era tudo uma tempestade, uma reviravolta que ninguém esperava. Sim, o homem insistiu, as palavras prestes a explodir. Ela estava presa em uma teia de mentiras. Era uma espiã. E seu pai, Lúcia, não era o herói que você pensou. Ele também tinha segredos, mais do que você pode imaginar. A sala ficou em silêncio novamente, como se todos estivessem segurando a respiração. O clima era pesado, a tensão incomodava, e os convidados ficaram paralisados. Lúcia sentiu a pressão em seu peito aumentar. Como isso poderia ser verdade? Todos os anos de dor e luta, e agora isso? O que isso significa para você? Para nós? Alexandre perguntou, a voz cheia de desespero e incredulidade. Lúcia percebia que precisava decidir, revelar ou esconder. Aquela pergunta pulava na sua mente como um eco incansável. E antes que pudesse reagir, o homem continuou. Se você não agir, eles virão atrás de você. E quando isso acontecer, ele hesitou, olhando ao redor, como se temesse ser ouvido. Seus dias de liberdade podem estar contados. As luzes da festa piscavam, e tudo ao redor parecia resumir-se àquele momento. Lúcia sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O que mais poderia ser revelado? E, acima de tudo, quem realmente controlava sua história? O horror a envolveu. Enquanto a festa continuava sua dança frenética, e a incerteza se consolidava como uma sombra a acompanhá-la. Lúcia sentia o peso das palavras do homem como uma espada sobre sua cabeça. Os olhares a perfuravam, e o murmúrio dos convidados se intensificava. A atmosfera estava carregada de tensão. Alexandre, ao seu lado, parecia como um pilar de pedra, imóvel, processando a enxurrada de informações. Pessoas que ela nunca imaginaria? A frase ecoava em sua mente. Em um instante, a festa glamurosa, cheia de brilho e sorrisos, havia se tornado um tribunal, onde seu passado era discutido como um mero objeto. As vozes se tornaram gritos, enquanto o homem estraçalhava o envelope, despejando documentos e fotos. Lúcia viu algumas fotos caírem, imagens que antes eram só uma memória distante. Lá estavam os rostos sorridentes de sua infância, mas aquela que se destacava era a de sua mãe. Os olhos dela, cheios de tristeza, pareciam clamar por ajuda. Como poderiam saber que ela era uma espiã? O que isso significava para a sua vida? Ela é a filha de um traidor. Alguém na multidão gritou, e o impacto das palavras ressoou como um tambor. O olhar de Alexandre endureceu. Lúcia percebeu que ele a avaliava sob uma nova luz. Uma mistura de compaixão e desapontamento. Basta! Ela exclamou, a dor reverberando em sua voz. Eu não sou quem vocês pensam. Ninguém sabe o que eu passei. Mas os sussurros continuavam. Como uma mulher assim pode esconder tanto? A indignação tomava conta, uma dianteira de juízes prontos para condená-la. O desespero começou a tomar conta. Antes que ela pudesse se defender, o homem que disparava as revelações deu um passo à frente, sua expressão alarmante. Mas tem mais! Um silêncio mortal se abateu sobre a sala, enquanto ele suspendeu um documento em sua mão. Ela não é só uma mendiga. Ela é parte de algo muito maior. Algo que envolve a vida de todos vocês. Ele estava prestes a expor uma camada ainda mais profunda do segredo. A tensão era palpável. As pessoas seguravam a respiração. Foram eles que a foram buscar. O pai dela, ele não é só um empresário.
Ele está mexendo com forças que você nunca viu, Alexandre. A revelação quase apagou a luz da festa, como se um manto de escuridão rapidamente a cobrir. Ela é a chave. Eles a querem de volta. Eles? Lúcia repetiu, confusa, tentando entender. Um arrepio a percorreu. Quem eram eles? O homem avançou, os olhos ardendo de determinação. O barulho de copos se quebrando novamente cortou a atmosfera tensa. Uma mulher se ergueu da multidão, com a maquiagem borrada e os olhos furiosos. Francisco, você não tem o direito de fazer isso. A multidão se dividiu como um mar, e um novo personagem entrou na cena. Cale-se, Mara! Você sempre soube! Francisco gritou, sua voz carregada de raiva e dor. Lúcia olhou entre eles, sem entender. Quem era essa mulher? Você é a razão de tudo isso. Você e sua influência. E então, como uma bomba atômica, a verdade explodiu. Mara é a cúmplice do seu pai. Cada crime, cada segredo, ela estava no meio. As palavras de Francisco dispararam como balas, e a multidão novamente se silenciou. O sangue de Lúcia congelou. Sua mãe, seu passado, tudo parecia desmoronar. Mara, a mulher antes desconhecida, começou a chorar. Eu fiz o que podia. Ele nunca me deixou. E ao dizer isso, um olhar de desespero cruzou entre Lúcia e Mara. O que você quer dizer? Lúcia questionou, sua voz quase um sussurro. Chegou mais perto, quase sem saber por quê. Você não entende, Lúcia. Ele fez isso por você, para mantê-la segura. Ele não só queria esconder os segredos das sombras, queria proteger você. A sala ficou em silêncio novamente, até os sussurros cessaram. O caos que antes reinava agora era abalado pela confusão. A revelação cortou Lúcia como um golpe no estômago. Protegê-la? De quem? A dúvida pairava no ar, junto com a angústia. Mas antes que qualquer resposta surgisse, as luzes da festa começaram a piscar. Um grito ecoou pela sala e a música parou. A porta principal se abriu com força e uma equipe de homens devidamente vestidos entrou. Olhares de temor se espalharam. Senhor Alexandre, temos um problema. Precisamos que você venha conosco. É sobre a segurança da sua família. A frase atingiu todo mundo como um trovão. O pânico cresceu. Que segurança? Para quem? Diante dos olhos atordoados de Lúcia e de todos que estavam na festa, Alexandre finalmente se virou para ela, agora com uma expressão que mudava rapidamente, e exclamou: Lúcia, você precisa me dizer tudo, agora! O mundo ao redor dela parecia desmoronar, e ela sabia que esta era apenas a ponta do iceberg. Segredos que se entrelaçavam, conexões desconhecidas, mas acima de tudo, uma tempestade se aproximava, e Lúcia estava no centro, sem saber o que fazer. As escolhas se acumulavam, e o futuro estava diante dela, opaco e incerto. O olhar de Alexandre, tenso e cheio de perguntas, se fixou em Lúcia. Ela sentiu o coração disparar, batendo em um ritmo frenético que ecoava o caos ao seu redor. As luzes da festa piscavam e a entrada dos homens de terno apenas aumentava a confusão. O ar estava pesado com a expectativa, e Lúcia sabia que, independentemente do que acontecesse a seguir, sua vida mudaria para sempre. Agora, disse um dos homens, cortando a tensão como uma faca. Ele tinha um tom autoritário e as palavras soaram como um chamado silencioso para que todos prestassem atenção. Lúcia se sentiu congelar, presa entre a verdade e a mentira, enquanto os olhares da multidão a queimavam. É sobre a segurança de todos. Estamos aqui para levá-la, acrescentou o líder do grupo. E o murmúrio aumentou. Ela não está segura aqui.
A multidão ficou em silêncio, espantada. Alexandre franziu a testa, sua expressão oscilar entre a incompreensão e a determinação. Levá-la para onde? Ele questionou, um tom de desafio na voz. A discussão cresceu, mas Lúcia mal conseguia acompanhar. Os rostos ao redor turvavam e um nó começava a se formar em sua garganta. A tensão estava em seu corpo, como se algo monumental estivesse prestes a acontecer. Lúcia! O tom alarmante do homem a puxou de volta à realidade. Você precisa ouvir. Eles estão atrás de você. É a única maneira de protegê-la. As palavras dele pareciam rasgar a festa em pedaços, revelando um fundo de escuridão que ela nunca tinha imaginado. Mas quem eles? Lúcia perguntou, a voz quase um sussurro. Sua cabeça girava. As ligações se formavam e desmoronavam diante dela como uma perna de uma mesa instável. O homem abriu uma pasta, revelando uma série de documentos. E entre as imagens que se espalharam estava uma foto dela. Mas não era qualquer foto. Era uma captura recente. Alguém a estava seguindo. Você não pode se esconder. Eles sabem onde você está. O homem disse, sua voz se elevando, gerando um clima de pânico. Então, de repente, uma mulher alta e elegante, com um olhar que exalava autoridade, avançou da multidão e encarou Lúcia. É só isso que você tem a dizer, Lúcia? Que é uma mendiga? Você não passa de uma garota perdida, mas a verdade é mais complexa, e você sabe disso. As palavras delas corparam o ar, e a rejeição parecia grudenta. Quem é você? Lúcia conseguiu perguntar perplexa. A mulher sorriu, mas não havia alegria naquele sorriso. Estou aqui para lhe dizer que sua vida não é o que você pensa. Você não só é filha do empresário. Você é a chave de uma guerra se aproximando. A multidão ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Como assim a chave? Alexandre pressionou, a curiosidade misturada com preocupação. Lúcia percebeu que um novo caminho havia se aberto diante dela, mas não era o que esperava. A mulher continuou. Seu pai não apenas destruiu vidas, ele está no meio de uma conspiração que remonta a décadas. E você, Lúcia, é o que todos procuram, porque guarda um segredo que pode mudar tudo e todos. A tensão explodiu em murmúrios nervosos, e Lúcia começou a se sentir como um peão em um jogo muito maior. Segredo? Que segredo? O que você quer dizer? O desespero começou a tomar conta dela. O que mais poderia ser revelado? O que mais deveria saber? A mulher olhou profundamente em seus olhos, um olhar que queimava. A verdade que seu pai escondia é que você não é apenas uma herdeira. É a herdeira das verdades miséria de uma nação. A destruição que causou. Colocaram-no nesse lugar por um motivo. A cena ao redor parecia girar. Lúcia se lembrava de cada momento de dor. E agora se via no centro de uma tempestade de segredos, onde cada revelação poderia rasgar a realidade ao seu redor. Em meio a tudo isso, a mulher fez uma pausa e lançou a pergunta impactante. Você realmente sabe quem foi sua mãe? O chão sob os pés de Lúcia desabou. Não era possível. A própria essência de quem ela era estava prestes a ser contestada. Olhou para Alexandre, que agora parecia perdido, a dúvida em seus olhos refletindo a amargura de um amor ameaçado. Se tudo aquilo fosse verdade, o que se tornaria dela? As paredes que sentia ao seu redor começaram a desmoronar e o futuro parecia tão vazio quanto o seu passado. No entanto, antes que pudesse questionar mais, um estrondo ressoou. As luzes se apagaram, mergulhando a festa na escuridão total. Um grito ecoou e minutos depois a sirene de um carro policial pode ser ouvida ao longe. Vão embora! Estão aqui! Alguém gritou.
O pânico se instalou. Alexandre! Lúcia gritou na escuridão. O eco do seu clamor perdido na confusão. Seria aquele o fim de tudo? Ela não sabia. Mas uma coisa estava clara. O jogo tinha mudado para sempre e todos ao seu redor estavam prestes a descobrir a verdade, desmoronando o que a cercava. Quais os próximos passos? A escuridão trazia incertezas, mas uma chama de resistência começou a crescer dentro dela. E com isso, as perguntas estavam apenas começando. O chão abaixo de Lúcia estava girando e a escuridão engoliu a festa. Uma sirene soava distante. A tensão era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. O caos imperava. Gritos e sussurros se misturavam. Todos tentavam entender o que estava acontecendo. Cada instante que passava parecia uma eternidade. Ela olhou para Alexandre, que estava paralisado, os olhos arregalados pela incerteza. O que está acontecendo, Lúcia? Sua voz era um misto de preocupação e confusão. Mas antes que ela pudesse responder, uma explosão repentina cortou o ar. O som foi tão forte que fez todos se encolherem, e as luzes começaram a piscar de forma frenética. Para onde devemos ir? Alguém gritou, enquanto pessoas começavam a empurrar umas às outras, na tentativa de encontrar uma saída. O pânico tomou conta, mas Lúcia não conseguia desviar os olhos do novo grupo de homens que havia entrado. Eles se moviam com uma precisão quase militar, e a certeza de que não eram amigos a fez arrepiar. Lúcia, precisamos sair agora! Gritou Francisco, tentando se aproximar. Seu olhar estava cheio de urgência, mas a mulher que antes parecia uma estranha, agora era um eco distante. Ela não sabia em quem confiar. O mundo girava e o chão agora ecoava de forma ameaçadora com os passos pesados dos novos homens. Lúcia, escute! Alexandre a chamou novamente. A voz tensa. Ela se virou para ele, tentando focar, mas seus pensamentos estavam confusos. Ele estava tão perto, mas o pavor o separava. Não importa o que você ache que sabe, precisamos ir! E foi aí que tudo acontece. Um grito estrondoso cortou a sala, fazendo todos congelarem. Lúcia virou-se rápido e seus olhos se arregalaram. No meio do caos, um tiro foi disparado. O som ecoou, cortando o ar como um raio. Tudo ficou paralisado. O olhar de Alexandre, que antes transmitia segurança, agora estava tomado por terror. Uma figura caiu, um homem ao chão, a camisa ensanguentada. Silêncio. O mundo ao redor parecia ter parado. E então, num estalo, a festa virou um campo de batalha. As pessoas começaram a gritar. Algumas se jogaram ao chão. Outras tentaram encontrar abrigo. Lúcia mal conseguia respirar. Alexandre! Gritou, mas o som dela se perdia na confusão. Os homens armados agora cercavam o lugar, e dentre eles, um se destacou. Alto e com um olhar frio, ele tinha uma cicatriz visível no rosto. A busca por Lúcia acabou! Ele rugiu, e a certeza de que as coisas estavam prestes a mudar se instalou como uma nuvem pesada. Do que você está falando? O que você quer com ela? Alexandre gritou, tomando um passo à frente, mas seu tom não tinha a força que queria. O homem com a cicatriz riu, um som baixo e ameaçador. Você não sabe quem ela realmente é, não é? E é por isso que está aqui, cercada por todos nós. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio tenso, carregado de segredos que estavam prestes a serem revelados. Ela é mais do que uma mendiga, meu caro, e você nunca deveria ter se colocado entre nós. O olhar do homem derrubou as últimas defesas de Lúcia. A verdade começava a emergir. Eu não sou nada, Lúcia gritou.
a voz rasgando como vidro. Mas no fundo ela sabia que a mentira havia se enraizado e que a verdadeira natureza dela agora estava se revelando à força. Não entendo. O que vocês querem? O que vocês sabem sobre mim? E então, com um movimento brusco, o homem puxou algo de seu bolso, uma foto, e estendeu em direção a ela. Você não lembra? Não se lembra da sua verdadeira origem. Quem realmente controla sua vida? Lúcia olhou para a imagem e seu mundo desabou. Era a fotografia de uma mulher, sua mãe, mas não uma qualquer. De repente, tudo fez sentido de uma forma que ela nunca quis. A mulher na foto era cercada por homens em trajes formais, em uma mesa de negociação que parecia uma armadilha. O rosto dela exibia um olhar cheio de intenções sinistras. Você tem que entender, Lúcia. Ela te usou, e se não tomar cuidado, você pode ser a próxima a cair na mesma armadilha. O impacto das palavras se abateu sobre ela como uma onda. Ela não conseguia entender. Tudo o que sabia, tudo o que lutou para esquecer, agora voltava com uma força avassaladora. Mas isso não pode ser verdade! Não é possível! O homem com a cicatriz apertou os lábios. E novamente o grito de "vão embora" ressoou na sala. Mas ela não escutava mais. O que mais poderia existir nas sombras da sua vida? E o que as verdadeiras intenções daqueles homens significavam para ela e Alexandre? Assim que a confusão reinou novamente e as luzes da festa piscavam mais uma vez, um novo som cortou o caos. Um gotão sendo pressionado. "Vamos fechar a saída!" gritou um dos homens armados. O desespero tomou conta. A sala estava prestes a desmoronar, e a única coisa que Lúcia conseguia pensar era: o que eu não sei e qual será o meu papel neste jogo? As sombras dançavam mais e mais. E, pela primeira vez, ela percebeu que estava no meio de um jogo maior do que qualquer um poderia ter imaginado, onde as linhas entre amigos e inimigos eram indefinidas. E no final, quem realmente era ela? O chão abaixo de Lúcia estava girando, e a escuridão engoliu a festa. Uma sirene soava. Distante, a tensão era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. O caos imperava. Gritos e sussurros se misturavam. Todos tentavam entender o que estava acontecendo. Cada instante que passava parecia uma eternidade. Ela olhou para Alexandre, que estava paralisado, os olhos arregalados pela incerteza. "O que está acontecendo, Lúcia?" Sua voz era um misto de preocupação e confusão. Mas antes que ela pudesse responder, uma explosão repentina cortou o ar. O som foi tão forte que fez todos se encolherem, e as luzes começaram a piscar de forma frenética. "Para onde devemos ir?" Alguém gritou, enquanto pessoas começavam a empurrar umas às outras, na tentativa de encontrar uma saída. O pânico tomou conta, mas Lúcia não conseguia desviar os olhos do novo grupo de homens que havia entrado. Eles se moviam com uma precisão quase militar, e a certeza de que não eram amigos a fez arrepiar. "Lúcia, precisamos sair agora!" gritou Francisco, tentando se aproximar. Seu olhar estava cheio de urgência, mas a mulher que antes parecia uma estranha, agora era um eco distante. Ela não sabia em quem confiar. O mundo girava e o chão agora ecoava de forma ameaçadora com os passos pesados dos novos homens. "Lúcia, escute!" Alexandre a chamou novamente, a voz tensa. Ela se virou para ele, tentando focar.
Mas seus pensamentos estavam confusos. Ele estava tão perto, mas o pavor o separava. Não importa o que você ache que sabe, precisamos ir! E foi aí que tudo acontece. Um grito estrondoso cortou a sala, fazendo todos congelarem. Lúcia virou-se rápido e seus olhos se arregalaram. No meio do caos, um tiro foi disparado. O som ecoou, cortando o ar como um raio. Tudo ficou paralisado. O olhar de Alexandre, que antes transmitia segurança, agora estava tomado por terror. Uma figura caiu, um homem ao chão, a camisa ensanguentada. Silêncio. O mundo ao redor parecia ter parado, e então, num estalo, a festa virou um campo de batalha. As pessoas começaram a gritar. Algumas se jogaram ao chão, outras tentaram encontrar abrigo. Lúcia mal conseguia respirar. Alexandre gritou, mas o som dela se perdia na confusão. Os homens armados agora cercavam o lugar, e dentre eles, um se destacou. Alto e com um olhar frio, ele tinha uma cicatriz visível no rosto. A busca por Lúcia acabou! Ele rugiu, e a certeza de que as coisas estavam prestes a mudar se instalou como uma nuvem pesada. Do que você está falando? Que você quer com ela? Alexandre gritou tomando um passo à frente, mas seu tom não tinha a força que queria. O homem com a cicatriz riu, um som baixo e ameaçador. Você não sabe quem ela realmente é, não é? E é por isso que está aqui cercada por todos nós. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio tenso, carregado de segredos que estavam prestes a ser revelados. Ela é mais do que uma mendiga, meu caro. E você nunca deveria ter se colocado entre nós. O olhar do homem derrubou as últimas defesas de Lúcia. A verdade começava a emergir. Eu não sou nada, Lúcia gritou, a voz rasgando como vidro. Mas no fundo ela sabia que a mentira havia se enraizado e que a verdadeira natureza dela agora estava se revelando à força. Não entendo o que vocês querem. O que vocês sabem sobre mim? E então, com um movimento brusco, o homem puxou algo de seu bolso, uma foto, e estendeu em direção a ela. Você não lembra? Não se lembra da sua verdadeira origem? Quem realmente controla a sua vida? Lúcia olhou para a imagem e seu mundo desabou. Era a fotografia de uma mulher, sua mãe, mas não uma qualquer. De repente, tudo fez sentido de uma forma que ela nunca quis. A mulher na foto era cercada por homens em trajes formais, em uma mesa de negociação que parecia uma armadilha. O rosto dela exibia um olhar cheio de intenções sinistras. Você tem que entender, Lúcia. Ela te usou, e se não tomar cuidado, você pode ser a próxima a cair na mesma armadilha. O impacto das palavras se abateu sobre ela como uma onda. Ela não conseguia entender. Tudo o que sabia, tudo o que lutou para esquecer, agora voltava com uma força avassaladora. Mas isso não pode ser verdade. Não é possível. O homem com a cicatriz apertou os lábios e novamente o grito de "vão embora" ressoou na sala. Mas ela não escutava mais. O que mais poderia existir nas sombras da sua vida? E o que as verdadeiras intenções daqueles homens significavam para ela e Alexandre? Assim que a confusão reinou novamente e as luzes da festa piscavam mais uma vez, um novo som cortou o caos. Um botão sendo pressionado. "Vamos fechar a saída!" gritou um dos homens armados. O desespero tomou conta. A sala estava prestes a desmoronar
e a única coisa que Lúcia conseguia pensar era: o que eu não sei e qual será o meu papel neste jogo? As sombras dançavam mais e mais, e pela primeira vez, ela percebeu que estava no meio de um jogo maior do que qualquer um poderia ter imaginado, onde as linhas entre amigos e inimigos eram indefinidas, e no final, quem realmente era ela? Mas antes que pudesse processar tudo, o chão sob seus pés tremeu violentamente. As luzes se apagaram outra vez, mas não era só a energia. Era algo colossal, algo que estava prestes a se revelar, e então tudo desmoronou. A explosão surpreendeu a todos e as paredes começaram a rachar. Lúcia caiu, aterrissando nos destroços, sem saber se Alexandre estava a salvo. Um traço de fumaça e fogo dançava pelo salão. Os gritos se tornaram um eco distante, enquanto se arrastava. Algo colossal deslizou pelo chão, revelando uma porta secreta atrás de uma estante. Lúcia! Era a última palavra que ela ouviu de Alexandre, enquanto o pânico tomava conta dela. Sem pensar, ela se esgueirou pela abertura. No interior, o ar era gelado e a escuridão a envolvia. Tudo estava prestes a mudar. E então, uma voz familiar ecoou. Você finalmente chegou. Estava esperando por você, filha. Era sua mãe. A mulher que havia perdido, que pensava estar morta, agora estava ali. E as palavras dela cortaram o ar. O que isso significaria para Lúcia? O que mais ela tinha que descobrir? As sombras da noite se aproximavam rapidamente. E Lúcia estava prestes a enfrentar verdades que a deixariam sem chão. O chão debaixo de Lúcia estava estremecendo, e por um momento tudo ao seu redor parecia desvanecer. As sombras dançavam, e a figura de sua mãe, à frente dela, parecia congelar no tempo. Você finalmente chegou. Estava esperando por você, filha. A voz dela era suave, mas também carregada de um peso que Lúcia não conseguia entender completamente. Então, antes que Lúcia pudesse assumir o controle da conversa, a sala foi sacudida com uma onda de calor intenso. As chamas começaram a se espalhar pelo espaço. Lúcia sentiu o aroma do fumo e o calor atingindo seu rosto como uma bofetada. O que você fez? Gritou, olhando para sua mãe, seu coração acelerado. A mulher que uma vez idealizou como sua salvadora, agora parecia parte de um pesadelo. Eu sou a única que pode te ajudar, disse a mãe, mas sua voz era calma demais para o caos ao redor. Eles não podem descobrir que você está aqui. Quem? O que você sabe sobre mim? Lúcia estava a ponto de explodir. O coração dela pulsava dentro do peito, a adrenalina a empurrava a agir. Ela precisava de respostas, e rápido. Mas de repente a porta de metal se fechou de forma brutal, e um rasgar ecoou pelo ambiente. Era como se aquele lugar, antes seguro, estivesse se transformando em uma armadilha. Então um grito cortou o ar, vindo de fora. Um homem alto e musculoso, com o rosto coberto de tatuagens e um olhar feroz, arrombou a entrada. Lúcia, você precisa vir comigo. O tom de urgência na voz dele fez a pele dela arrepiar. A mulher ao lado dele se moveu rapidamente, agarrando Lúcia pelos braços. Não, você não pode ir com ele. Não é seguro, gritou sua mãe, agora visivelmente em pânico. A confusão estava explodindo. E aí estava Lúcia, dividida entre o comando da mãe e a suposta salvação do homem desconhecido. Você não entende. Eu não posso deixá-la, ela gritou. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o homem puxou Lúcia com força. Eles estão vindo. Não tenho tempo para discutir. Nesse instante, um estrondo ressoou, e a parede por trás dele desabou.
uma jazida de debris caindo ao chão. Algo dentro daquela explosão liberou o que parecia ser uma parte de um antigo armário, revelando documentos e outra foto. Curiosa, Lúcia se abaixou e pegou a imagem. O que ela viu a paralisou. Era sua mãe, mas vestindo uma roupa completamente diferente, com homens uniformizados ao seu lado, em um cenário militar. As palavras Operação Sombria estavam escritas atrás da foto. Você não sabe? Ela é uma traidora! O homem que havia entrado gritou, sua voz impregnada de raiva e desespero. Os olhos de Lúcia se arregalaram em choque. Isso não é verdade! Mãe, o que é isso? A vulnerabilidade a pegou de surpresa e o coração dela parecia querer sair pela boca. A mãe, agora empurrada pelo desespero, parecia menor, mais frágil. Eu fiz o que tinha que fazer para te proteger. Eles não devem saber que você está viva. As palavras dela a atingiram como um golpe. Os murmúrios ao redor ficaram mais intensos, enquanto o rosto do homem de tatuagens mostrava uma mistura de tristeza e raiva. Lúcia, você precisa entender, sua mãe fez escolhas, e essas escolhas afetam não só você, mas todos ao seu redor. O chão tremeu mais uma vez e a fumaça começou a invadir a cena, se tornando cada vez mais apocalíptica. Lúcia estava no coração de um furacão de verdades e mentiras e agora percebeu que o homem que estava ali poderia ser sua única chance de fuga. Então você vai continuar acreditando nela? Se ela te usou uma vez, pode fazer isso de novo. As palavras dele cortaram como uma faca, e Lúcia, sem saber como reagir, sentiu o chão se abrir sob os pés. A situação parecia surreal. E a crescente presença da fumaça a deixou sem ar. Mas antes que Lúcia pudesse processar, um grito familiar ecoou pela sala. Lúcia! Era Alexandre! Segurança prometida pelo homem ao seu lado e a proteção que Alexandre oferecia. Mas mais perturbador ainda, a revelação de que sua vida inteira foi construída sobre mentiras. O que mais ela não sabia? E enquanto as chamas se aproximavam, ela teve que tomar uma decisão rápida. Para onde ela iria? E quem realmente estava ao seu lado naquele momento? A escolha estava nas suas mãos, mas as repercussões dela prometiam abalar não só sua vida, mas todas as vidas ao seu redor. A dúvida a consumia enquanto as chamas ardentes se tornavam uma metáfora da verdade que estava prestes a explodir sobre ela. O chão debaixo de Lúcia estava estremecendo, e por um momento, tudo ao seu redor parecia desvanecer. As sombras dançavam, e a figura de sua mãe à frente dela parecia congelar no tempo. Você finalmente chegou! Estava esperando por você, filha! A voz dela era suave, mas também carregada de um peso que Lúcia não conseguia entender completamente. Então, antes que Lúcia pudesse assumir o controle da conversa, a sala foi sacudida com uma onda de calor intenso. As chamas começaram a se espalhar pelo espaço. Lúcia sentiu o aroma do fumo e o calor atingindo seu rosto como uma bofetada. "O que você fez?" gritou, olhando para sua mãe, seu coração acelerado. A mulher que uma vez idealizara como sua salvadora agora parecia parte de um pesadelo. "Eu sou a única que pode te ajudar", disse a mãe. Mas sua voz era calma demais para o caos ao redor. "Eles não podem descobrir que você está aqui." "Quem? O que você sabe sobre mim?" Lúcia estava a ponto de explodir. O coração dela pulsava dentro do peito. A adrenalina a empurrava a agir. Ela precisava de respostas, e rápido. Mas, de repente, a porta de metal se fechou de forma brutal, e um rasgar ecoou pelo ambiente. Era como se aquele lugar,
antes seguro, estivesse se transformando em uma armadilha. Então um grito cortou o ar, vindo de fora. Um homem alto e musculoso, com o rosto coberto de tatuagens e um olhar feroz, arrombou a entrada. Lúcia, você precisa vir comigo. O tom de urgência na voz dele fez a pele dela arrepiar. A mulher ao lado dele se moveu rapidamente, agarrando Lúcia pelos braços. Não, você não pode ir com ele. Não é seguro, gritou sua mãe, agora visivelmente em pânico. A confusão estava explodindo. E aí estava Lúcia, dividida entre o comando da mãe e a suposta salvação do homem desconhecido. Você não entende? Eu não posso deixá-la, ela gritou. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o homem puxou Lúcia com força. Eles estão vindo. Não tenho tempo para discutir. Nesse instante, um estrondo ressoou e a parede por trás dele desabou, uma jazida de Debre caindo ao chão. Algo dentro daquela explosão liberou o que parecia ser uma parte de um antigo armário, revelando documentos e outra foto. Curiosa, Lúcia se abaixou e pegou a imagem. O que ela viu a paralisou. Era sua mãe, mas vestindo uma roupa completamente diferente, com homens uniformizados ao seu lado, em um cenário militar. As palavras Operação Sombria estavam escritas atrás da foto. Você não sabe, ela é uma traidora. O homem que havia entrado gritou, sua voz impregnada de raiva e desespero. Os olhos de Lúcia se arregalaram em choque. Isso não é verdade! Mãe, o que é isso? A vulnerabilidade a pegou de surpresa, e o coração dela parecia querer sair pela boca. A mãe, agora empurrada pelo desespero, parecia menor, mais frágil. Eu fiz o que tinha que fazer para te proteger. Eles não devem saber que você está viva. As palavras dela atingiram como um golpe. Os murmúrios ao redor ficaram mais intensos, enquanto o rosto do homem de tatuagens mostrava uma mistura de tristeza e raiva. Lúcia, você precisa entender. Sua mãe fez escolhas, e essas escolhas afetam não só você, mas todos ao seu redor. O chão tremeu mais uma vez, e a fumaça começou a invadir, a cena se tornando cada vez mais apocalíptica. Lúcia estava no coração B, um furacão de verdades e mentiras, e agora percebeu que o homem que estava ali poderia ser sua única chance de fuga. Então, você vai continuar acreditando nela? Se ela te usou uma vez, pode fazer isso de novo. As palavras dele cortaram como uma faca, e Lúcia, sem saber como reagir, sentiu o chão se abrir sobre os pés. A situação parecia surreal, e a crescente presença da fumaça a deixou sem ar. Mas antes que Lúcia pudesse processar, um grito familiar ecoou pela sala. Lúcia! Era Alexandre. Ele estava na porta, coberto de sujeira, os olhos fixos nela com uma mistura de medo e determinação. Eu não vou deixar você aqui. Naquele momento, Lúcia se viu dividida. A segurança prometida pelo homem ao seu lado e a proteção que Alexandre oferecia. Mas mais perturbadora ainda, a revelação de que sua vida inteira foi construída sobre mentiras. O que mais ela não sabia? E enquanto as chamas se aproximavam, ela teve que tomar uma decisão rápida. Para onde ela iria? E quem realmente estava ao seu lado naquele momento? E então, algo inesperado aconteceu. Um forte barulho veio do fundo do corredor. A parede se dividiu e uma equipe de homens armados irrompeu, mascarados e gritando ordens. Cala a boca, Lúcia, vamos te tirar de aqui! Eles avançaram e empurraram o homem que a segurava, desferindo golpes rápidos. O caos ficou ainda mais intenso. Saia do caminho! Eles estão atrás dela! Gritou um dos recém-chegados. Mas foi então que um deles retirou a máscara. O coração de Lúcia parou. Era Miguel,
seu melhor amigo da infância, aquele que pensava ter perdido para sempre. Em um acidente. O que você está fazendo aqui? As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Você está vivo. Mas a expressão de Miguel estava cheia de desespero. Não é hora para explicações. Eles a seguem há anos. Você é a chave para tudo. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Ela olhou para Alexandre, buscava um sinal, algo que dissesse que tudo ficaria bem. Mas a confusão dominava. O que significava tudo isso? Miguel, por favor! Lúcia implorou. Me conta, o que está acontecendo? Ele hesitou, a tensão nas costas transmitindo o peso do mundo. Não posso agora, Lúcia. Somos alvos, e você é o centro de tudo isso. A sala estava em chamas, e tudo aos poucos parecia um filme de terror. Tudo ia mudar. O que Miguel sabia? O que mais ninguém sabia? A única coisa que Lúcia tinha certeza era que as chamas estavam próximas, e as respostas ainda pareciam distantes, enquanto a porta se fechava atrás deles com uma força brutal. O futuro parecia sombrio e incerto, e a verdade escapava como fumaça, deixando apenas perguntas e medos no ar. Lúcia estava em pé, o coração acelerado, enquanto o calor das chamas subia ao seu redor. Um turbilhão de emoções a sufocava. Medo, raiva, confusão. O que está acontecendo? Pensou, lutando contra as lágrimas que ameaçavam brotar. Alexandre estava próximo, pronto para protegê-la, mas o pânico na sala e a realidade que a cercava estavam se desdobrando em uma tela de pesadelos. O homem tatuado, Miguel, estendeu a mão. Vamos, Lúcia, o tempo está se esgotando. As paredes tremiam e a fumaça invadia o ambiente, arrancando a visão. A expressão de Miguel era de uma determinação feroz, mas Lúcia sentia o peso de tudo o que tinha descoberto. Precisamos sair agora, interrompeu Alexandre, puxando-a para mais perto, seu olhar intenso fixo em seus olhos. Ele tinha um jeito de fazer Lúcia sentir que ainda havia esperança. Mas a verdade recente sobre sua mãe pairava sobre ela como uma nuvem escura, sufocante. E se tudo o que ela conhecia fosse uma ilusão? Não posso deixar minha mãe! Gritou Lúcia, o desespero transparecendo em sua voz. Ao mesmo tempo, uma parte dela queria provar que sua mãe a protegera. Miguel olhou para ela, seus olhos brilhando com a urgência da situação. Ela pode ter te enganado, Lúcia. Não confie nas aparências. Lúcia sentiu um nó se formar em sua garganta. Mas eu a amo, ela é minha. Mãe, o dilema fazia querer gritar e chorar ao mesmo tempo. E então a fumaça começou a ficar mais densa, a morte parecendo mais real a cada segundo que passava. Você não tem tempo para isso. Miguel empurrou Lúcia para frente, em direção à saída. Eles estão aqui! O pânico tomou conta e as pessoas começaram a se debater. Gritos de terror cortando o ar enquanto a sala desmoronava. Com cada passo, Lúcia teve que escolher entre o passado e uma nova vida. Alexandre segurou sua mão, transmitindo força. Vamos juntos, Lúcia! Não olhe para trás! E sua voz a encheu de coragem. Agora! Miguel exclamou, guiando-os por um corredor escuro. Mas o barulho se aproximava, um estrondo que fazia as paredes vibrarem. Lúcia piscou, prendendo a respiração, enquanto um brilho ofuscante surgia na distância. O grupo estava quase na saída, mas não podiam hesitar. Os homens armados estavam a apenas alguns passos. Eu vou ficar aqui. Se encontrarem minha mãe, eu... Lúcia pensou, mas as palavras a deixaram. O sentimento de perda estava se transformando em um peso intenso que a esmagava. Era hora de agir. Antes que pudessem chegar à porta,
Um grito estrondoso interrompeu tudo. A porta se abriu de forma brusca e o caos se instalou. Mas no meio disso, uma figura familiar surgiu. Era sua mãe! Os olhos cintilantes como uma tempestade. Mas Lúcia percebeu algo em seu olhar: desespero e amor. Lúcia, saia! Eu cuido deles! A batalha entre o coração e a razão começou a se desenrolar. O que a mãe havia feito era algo que Lúcia ainda não conseguia absorver. O que você fez? Como pôde? Mas antes que a frase completa saísse, um som ensurdecedor as envolveu. Um brilho ofuscante explode ao redor delas. Lúcia sentiu o corpo ser lançado para trás. O calor do fogo a envolvia de uma maneira que não poderia ser ignorada. E então tudo escureceu. Quando acordou, estava em um lugar familiar. Um pequeno café que costumava frequentar com Alexandre e Miguel. Acordou finalmente? A voz de uma mulher ecoou ao seu redor. Você teve alguém ajudando. Lúcia piscou, confusa. Meu pai? Minha mãe? O que aconteceu? Não tinha certeza se estava em segurança. Mas um novo ar de determinação preenchia a sala. A mulher revelou um sorriso acolhedor, mas as respostas não vinham. Alguns segredos nunca morrem, Lúcia, e você pode ter mais poder do que imagina. Está pronta para a verdade? A pergunta ecoou na mente de Lúcia enquanto seu coração batia forte. Sabia que sua vida nunca voltaria ao normal. O desafio poderia ter apenas começado. Era hora de decidir para qual caminho seguir. Naquele momento, a história de Lúcia estava apenas começando a ser contada. E o mundo a esperava. Agora, antes de partirmos para a próxima aventura, eu preciso falar com você. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas descubram essa saga incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos nessa jornada!